Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? Beleza, eu espero que você esteja ótimo. Cara, eu adquiri muito conhecimento na minha vida, né? Estudando, apanhando, levando pancada. E eu acho que se eu tivesse esse conhecimento agora, quando eu comecei com 18, 19 anos, cara, eu ia arrebentar, tá? Primeiro que eu ia construir a minha casa do jeito que eu quero, tá? Eu acho importante fazer isso. E uma das coisas da minha realidade que eu ia modificar é o jeito de fazer as construções, tá? A gente faz muita coisa errada numa construção. E hoje eu quero falar sobre infiltração e os tipos de infiltração e como você resolve isso, tá? Ó, é o seguinte, a água, ela tem um problema. A água você sabe como que é? Ela é muito agressiva, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a infiltração, como a água entra dentro da sua casa, como que os danos que a água traz e o que você pode fazer, tá? A gente vai dar algumas dicas aqui, principalmente para vocês que estão começando a construir agora, tá? Às vezes as pessoas vão começar a construir, quer construir de qualquer jeito. Não, cara, tu vai construir, tu tem que começar olhando o sol, onde que bate o sol, onde que vem a sombra, onde que vem o vento. Essas coisas são importantes para você construir, para você definir onde que é a sua cozinha, a sua sala, né? Definir o tipo de solo, né? Qual que é o solo? É um solo arenoso, é um argiloso, né? Esse solo, ele vai caindo, eu preciso fazer um molde de arrimo. Essas coisas são muito importantes. E daqui a pouco na frente tu tem uma dor de cabeça porque não fez uma pesquisa bem feita, tá? Então vem comigo que eu vou explicar algumas coisas para vocês que eu acho muito importante. Tipos de infiltração. Bom, a gente tem alguns tipos de infiltração que eu quero mostrar para vocês, né? Como você sabe, existe um ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cara, eu nunca vi, se você já viu, me conta, eu nunca vi nada para a água. ZP, a água passa ali, mas as pedras seguram. A água fura a rocha, meu querido. Eu nunca vi nada para a água, tá? A água, ela atravessa qualquer coisa, calha, pedra, rocha, terra, tudo você imaginar, né? Até mesmo o plástico, porque a água, ela tem tanta pressão que ela é capaz de furar o plástico, tá? Então, a água, ela é um negócio difícil de controlar, tá? Então você tem que tentar fazer uma construção de uma forma que fique mais fácil as vazões da água e menos infiltração na sua casa. Sério, a pior coisa que existe numa casa é a infiltração. Você faz lá aquela parede bonitona sua lá, ó, você pinta, bota aquela tinta souvenir, ó, e daqui a pouco a rachadura aparece. No pé da parede, o rodapé começa a soltar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é a infiltração. E hoje eu vou falar bastante sobre infiltração e como você pode tentar minimizar. Mas o ideal é para quem vai começar a construir. Para quem já está tendo infiltração, vai ter esse desafio a enfrentar e tentar ir recuperando. É construindo e recuperando, né? Mas para quem começa a construir, vai ser uma ótima dica para vocês aí, tá? Bom, como você sabe, existem basicamente 3 tipos de infiltração. Tem infiltrações de outros tipos também, tá? Por exemplo, infiltração de cano que vaza, mas já é outros 500. Mas os 3 tipos básicos de infiltrações são esses. São a água que desce, né, na horizontal e ela, por exemplo, chega no muro e vai infiltrando por cima do muro, tá? Por isso que é bom colocar o batente do muro, né? Seja ele metálico ou de telha. Aqui em casa tem telha, para diminuir a infiltração da água. Filtração da água por telhado, por laje, né? Esse aqui é um tipo de infiltração. Ela corresponde a 20% só das infiltrações. Tem gente que acha que essa infiltração é a maior que tem. Não é. Essa não é a maior. Eu já vou falar da maior. Tem a infiltração que vem de laterais, né? Aquela chuva de vento. Também causa infiltrações. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Mas nós temos a pior infiltração, que é a infiltração que vem de baixo para cima. O solo, muito molhado, ele vai subindo por capilaridade, né? A umidade vai subindo pelas paredes e vai destruindo as suas paredes, tá? E destrói tudo, tijolo, reboco, cerâmica, cai, tudo, né? E essa aqui é um tipo de infiltração lascado, tá? Tem gente que diz que resolve essa infiltração, né?
usando determinados produtos na construção. Eu até admito que alguns produtos na construção base melhoram a infiltração, a filtração de solo. Só que não é só isso, tá? Porque a terra, ela depende do tipo de terreno que você está construindo. Se é argila, se é um terreno arenoso, se é um terreno que tem pedra, pedregoso. Então, o tipo de solo, ele influencia diretamente no tipo de infiltração. Hoje, se eu fosse começar uma casa, eu construía tipo uma palafita, mas não alta, né? Pequenininha, uma palafitinha com 2 lajes, né? Então, teria 2 fundações. Essa fundação aqui um pouquinho mais embaixo, e uns 20 centímetros, outra fundação, deixando um vácuo através de um pilar. Seria um negócio chamado palafita. Só que é o seguinte, é um pouco mais caro fazer isso, mas você conseguiria reduzir a quase zero a infiltração nas suas paredes, tá? E é uma vantagem incrível, né? Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Então o que acontece? Vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu mostro o tipo de infiltração de solo, como é que ele dá, o que acontece, né? Aqui em casa eu tenho os 3 tipos de infiltração que eu mostrei aqui. Vou mostrar uma por uma para vocês verem como que ela é danosa à saúde da sua casa. Então, pessoal, um dos maiores problemas que existem é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. É a infiltração de locais baixos, tá? Então, sua casa é mais baixa que a rua, como vocês estão vendo, tem uma descida, né? E quando chega aqui, a água acumula aqui, né? E a água vai deteriorando mesmo, pessoal. E vai entrando nessas frestas que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? A gente precisa tampar essas frestas. Se possível, até pôr uma cerâmica aqui, ó. Então, a gente tem alguns problemas, né, de filtração. E olha o que a água faz. Ela arrebenta tudo, tá, pessoal? Ó, eu vou tratar isso aqui, né? Então, a gente tem esses problemazinhos aí de filtração. Isso aqui se dá por quê? Porque minha casa, ela é mais baixa do que a rua. Vocês podem perceber, né, que o terreno está inclinado para cá, ó, tá? A descida da água tende nessa direção. Se a descida tivesse indo naquela direção, não ia acumular água aqui. A água ia sair para a rua, né? Por isso que é importante a sua casa ser sempre mais alta do que a rua, tá? Esse é um problema de infiltração interna, tá? A infiltração do solo para as paredes, ela é muito comum, acontece diariamente. E principalmente quando a chuva encharca a terra fica toda molhada, essa infiltração sobe por capilaridade para suas paredes. Tá, mas deixa eu explicar para você que está iniciando a sua construção, já vou dar uma dica para vocês. Aqui é um exemplo de uma rua onde nós temos 2 tipos de casa. Nós temos uma casa que ela está muito abaixo do nível da rua e nós temos uma casa que está acima do nível da rua. E daí o que acontece? Acontece que a água, ela vai sempre descer, meu querido. A água vai sempre descer. E se ela está descendo da rua para dentro da sua casa, ela vai acumular onde? Dentro da sua casa, entendeu? Então, o ideal é você gastar mais na sua base e aumentar a base, você elevar a construção acima do nível da rua, tá? Eu tenho uma amiga que ela fez a casa dela 1,5 metro acima do nível da rua. O carro tem que subir numa rampa. Aí você fala, é horrível isso. Horrível nada. A água que entra na casa dela sai toda para a rua. Ela não tem nenhuma infiltração dentro da casa dela. Nada de cerâmica carinho, nada da pintura rachar, nada, zero, entendeu? Então, quanto mais alto o nível da sua casa for, melhor será para você escoar essa água. Aí você escolhe o quanto mais alto que deve ser, né? Porque se você pôr uma casa muito alta, realmente você tem que pôr uma rampa para o carro subir, né? Mas não precisa ser tão alto assim, não precisa ser 1 metro. Pode ser, por exemplo, 50 centímetros mais alto que a rua. Então a água tende a sair, beleza? Isso aqui é muito importante, pessoal. E outro detalhe também que é muito importante e ninguém te conta. Quando a prefeitura vem recapeando a rua, eles fazem o seguinte, ele raspa a rua e depois eles põem uma camada de concreto, de asfalto, e aí a rua aumenta o nível. Então o que acontece? De 10 em 10 anos, a rua começa a aumentar e sua casa pode abaixar. Então tu tem que considerar também o aumento dos novos asfaltos que vão ter. Por isso eu recomendo que sua casa
pelo menos 50 centímetros acima do nível da rua, tá? Todo o seu terreno seja 50 centímetros acima do nível da rua. Não é só a casa não, o terreno inteiro, né? Ponha terra, compacte, beleza? Compacte, faça, se preciso for, muro de arrimo, né? Se precisar. E aí você vai garantir a segurança da sua casa, ó, facilmente. Bom, existem alguns outros cuidados iniciais que ninguém comenta e eu quero falar aqui para vocês. Primeiro cuidado, profundidade da base, tá? Cara, não economize na base. Ah, CP, o pedreiro quer fazer um pilar de 1 metro de profundidade numa casa de um andar só. Cara, vai por mim. É melhor fazer um pilar de 1 metro do que você ter rachadura na sua parede. A porta, você vai fechar a porta, ela fica raspando no chão. Por que ela tá raspando? Porque o pilar tá cedendo, né? Aí tá fazendo isso aqui, ó, tá? O que acontece? Então invista em pilares profundos. É um gastozinho maior? Com certeza, mas você vai ter um retorno na vida útil da sua casa. Uma boa casa ela é feita para durar mais de 100 anos. Você pode perceber aí, existem casas aí, né, que era feita com materiais piores do que a gente tem. Hoje a casa tem 200, 300, 400 anos. Por quê? Porque foi bem feita em rochas, com pilares bons, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Então a profundidade da base, ela é muito importante. Espessura do pilar, cara, não fica economizando pilar, né? Ah, eu vou colocar um ferro fininho porque o ferro tá... Cara, não pensa nisso. Sei lá, pega empréstimo, invista no ferro, bota ferro bom, tá? Ferro bom para dar estruturação na sua casa. Segundo, use material de primeira, não fica usando material ruim não, cara. Para com isso, a base da casa é a principal coisa. Eu tenho uma raiva quando as pessoas pensam assim, não, eu vou investir na pintura, na cerâmica. Cara, isso não põe mesa, isso não vai adiantar nada, porque se sua casa não tiver uma estrutura boa, a cerâmica que tu pôs lá vai rachar, vai cair, a pintura vai rachar. Então faça uma base boa. Hidráulica, esgoto bem trabalhado, bem estudado. Olhe bem como que é o esgoto. Corredor entre paredes e muro, cara, é provado. Você tem que ter corredor nos 4 lados. Se eu não tiver corredor nos 4 lados, vou ter problema? Vai uma hora ou outra, tá? Primeiro que o telhado é bom que a calha fique fora da casa, né? Tem gente que vai pôr um telhado, já vou falar, aí bota embutido. A água ela atropela qualquer coisa, não tem nada que pagar água, passa por cima da calha e começa a vazar na sua parede, tá? Então tenha corredor dos 4 lados. Depois eu posso fazer um vídeo qual a importância do corredor. O corredor é maravilhoso. Minha casa tem corredor dos 4 lados. Ventilação, iluminação, problema com vazamento eu não tenho. Então uma maravilha, tá? Então invista em corredores dos 4 lados. Nivelamento, tenha um bom nivelamento. Pense na onde que a água vai vazar. Ah, CP, eu quero que minha água saia para a rua. Então põe o terreno para sair para lá, né? Então tem que pensar nisso também. Bom, com relação à base, para quem está construindo, eu vou dar uma dica também sobre escoamento, esgoto, tá? Sobre essas questões. Agora eu vou falar sobre esgoto. Então presta atenção. Olha o que tem gente fazendo aí, ó. O camarada vai construir uma casa, ele coloca o esgoto dessa forma, ó. Ele coloca a cozinha no canto direito, banheiro no meio e o quarto da suíte no cantinho esquerdo, né? Banheiro tá lá também, né? E aí o que acontece? O cano fica atravessando a casa. Olha como que o cano vai ficar, ó. Ó. Olha isso. Ei, CP, e daí? E daí, meu querido, se der problema no seu cano, você vai ter que cortar sua cerâmica no meio da casa. E aí você não acha a cerâmica igual a que você tinha feito. É uma dor de cabeça lascada. Não é assim que faz cano de esgoto. Não é assim. Cano de esgoto tem que ser colocado assim, ó, projetado assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cozinha, quarto com suíte, banheiro no mesmo lado. Você vai passar um cantinho, um esgoto no cantinho que eu estou mostrando. Se possível, pode passar até fora da casa, né? Não precisa passar dentro da casa, só a parte que entra, lógico, entra para dentro da casa, né? E você passa o esgoto e encanação dessa forma. Tanto o esgoto como canos de água do mesmo jeito, ó. E o que acontece? Eu não preciso quebrar o meio da minha casa. A água passa no cantinho. Eu preciso fazer o conserto lá no cantinho. Olha a diferença, né?
Então é assim que faz o encanamento do esgoto de sua casa, beleza? E também vou dar uma outra dica sobre canos, tá? Isso aqui é sobre canos, principalmente canos de esgoto. Tem gente colocando o cano de esgoto de forma errada. Olha só como que é a forma correta de colocar o cano. Primeiramente vou falar a forma errada. O cara pega o cano, coloca na terra, né? Direto na terra, não sabe como que é o tipo de solo, se é argiloso, arenoso, pedregoso, não sabe. Aí ele põe direto na terra. A terra começa a exercer uma pressão no cano e o cano começa a mochilar, ele afunda, ele achata. Quando o cano achata, o esgoto entope, começa a feder. Aí o cara fala assim, vixe, o esgoto entupiu. Onde que ele entupiu? Não se sabe, porque é em vários lugares que tem pressão. Então, cano de esgoto não coloca assim. Não é assim que coloca cano de esgoto. Você vê como é que coloca cano de esgoto. Você vai usar uma manilha, um bloco, né? Ou você pode fazer uma casinha com tijolo. Ou, se você não quiser gastar com manilha, pelo menos faça uma camada desse tipo aqui, ó. Né? Você vai pegar, aqui está o cano, como eu estou mostrando, aqui está a terra. Você vai passar uma camada de cimento abaixo do cano. Pelo menos faça isso, porque a camada de cimento abaixo do cano não vai deixar o cano descer, né? Vai segurar o cano aqui, né? E a terra vai comprimir, pelo menos o cano vai segurar desse lado. Aí a terra tem de ir para a lateral, assim, ó, tá? O ideal é colocar uma manilha, aí fica top. Mas se não consegue, coloque pelo menos uma camada de cimento debaixo do cano, tá bom? Então, isso aqui são algumas dicas de esgoto. Você vê o que esgoto tem a ver com infiltração? Tudo. Porque o esgoto, se ele estiver na terra, ele vai mochilar e ele pode cortar, furar e cair esgoto dentro da sua terra, né? E aí, esse esgoto vai umidificar a terra, a umidificação da terra vai para as suas paredes e vai começar a infiltrar. E você tem que quebrar a casa para descobrir onde que está o vazamento do esgoto para depois você corrigir o problema. Então, é um trabalhão lascado. Isso vai por mim, você não vai querer isso para sua vida. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da infiltração de parede, como que ela se dá, tá? Assista o vídeo aí, que eu vou mostrar que aqui em casa também tem infiltração de parede. E olha aí para vocês verem que BO que dá. Bem, pessoal, um outro problema que dá, já vou mostrar aqui para vocês, é a infiltração na base da parede, né? A água bate aqui, ó, bate aqui e entra para lá, né? Infiltra. É muito comum isso acontecer, tá? Então aqui para vocês verem, ó, isso aqui é a infiltração da chuva, lateral, né? A lateral da chuva bate aqui e faz isso, tá? E eu tenho até telhado ali, ó, como vocês podem ver. Olha lá, eu tenho um telhado que cobre, mas mesmo assim, porque a chuva bate na parede, então a chuva faz isso aí, ó, que vocês estão vendo, ó. Rebenta todinha a parede, tá? Viram como é que é o problema da infiltração de parede? Hoje agora eu quero mostrar para vocês como que você pode ter cuidado com suas paredes, tá? O que que você vai fazer? Principalmente para você que está começando a construir. Se você já está com a parede pronta, dá para fazer algumas coisas? Dá, né? Mas para quem está começando a construir, essas dicas vai ser fundamental, tá? Então, por exemplo, você está com aqui, ó, os seus tijolos, né? Você fez uma parede de tijolo ou de bloco, não importa. E aí tá a parede aqui. O que que você vai fazer? Você vai colocar, né, o reboco, né? O reboco, tem gente que coloca reboco, tem gente que já põe revestimento. Eu uso o reboco. Esse reboco que eu coloco com cal para reboco ficar mais resistente e resistir mais à umidade, tá? O cal ajuda bastante. Depois do reboco com cal, eu coloco um composto impermeabilizante, que é tipo uma pintura que você faz na parede, passa esse produto e quando a água vier, né? A água vier na sua parede, esse produto vai expulsar a água, ela vai escorrer e não vai ficar na parede umidificando, tá? Beleza? Esse é um produto impermeabilizante. E também a gente põe um revestimento final de gesso. Hoje nós temos um revestimento, por exemplo, que é de isopor, né? Não é gesso de material ruim, né? Nós temos umas camadas até de madeira. E aí você pode colocar alguns materiais que são anti-água, né? Por exemplo, você pode colocar isopor. E aí esse isopor vai também ajudar a vedar mais ainda a água, tá? E depois, por cima de tudo, você coloca uma tinta. Se for por interior, você tem que pôr uma tinta clara, né? Para não ficar com a casa muito escura. Uma tinta resistente, né? Tipo da Coral, da Souvenir.
Bacana? Este é o sistema que você tem que fazer. Isso aqui é interno, né? Externamente, você pode colocar uma parede bem revestida, né? Tem gente que bota até isopor externamente, ou cerâmica, ou até mesmo um reboco com cal, né, bem feito, também com um revestimento impermeabilizante externamente para diminuir também a infiltração da água, beleza? É basicamente assim os cuidados que tem que fazer na parede. E lembre-se, nem sempre o que é mais caro é bom, mas na maioria das vezes o produto premium ele tem resultados melhores. Isso é verdade, tá? Eu já comprei tinta, souvenir, coral e um de glazolite, por exemplo. A tinta souvenir coral vai desgastar? Eu vou ter que pintar de novo? É lógico, é óbvio. Eu tenho uma vida útil. As tintas que eu testei da glazolite, rapidamente ela descasca. Eu tinha que estar pintando de novo. Então, sim, tintas boas, elas são bem duras, grossas, né? E ela tem uma qualidade melhor. Bom, vou falar um pouquinho também de filtração de teto, não poderia deixar de falar, e vou deixar um videozinho aí curtinho para você ver como que foi a infiltração de teto, da onde que vem essa infiltração e como acontece. Então fica aí. Bem, pessoal, e um outro problema que a gente tem é a infiltração também no teto, como vocês podem ver aí, ó, tá? Essa infiltração, ela é bem comum, né? Por que que ela dá isso? Né? Isso acontece porque alguma telha vaza, né? Algum vazamento de telha, enche de água lá em cima, né? E a água começa a merejar e arrebenta totalmente o teto. Isso é um tipo de infiltração de teto, tá? Ela acontece também por causa de calha, né? De laje, muitas coisas assim. Então tem que caçar e evitar esse tipo de problema aí também, tá bom? Filtração no teto, muito conhecida também. E falando de filtração de teto, né, para você que está começando a construir agora e quer pegar algumas dicas, nos Estados Unidos há mais de 50 anos tem feito os tetos isolantes, né, que praticamente não entra água dentro da casa. E como que eles pegam essa ideia? Basicamente eles fazem uma laje com isopor, como essa aqui. Então o isopor é ótimo, né? Ele não sofre com infiltração de água, como você sabe, o isopor ele boia na água, né? É um material barato, né? E a gente tem lajes feitas com isso, né? A maioria das lajes estão feitas com isso. Aqui no Brasil também se faz lajes assim. A diferença é que nos Estados Unidos, os telhados, eles são muito bem inclinados, né? Como vocês estão vendo, a vazão muito bem feita e com materiais muito bons. Então, praticamente, infiltração dentro de casa ela acontece, é claro, mas com pequenas... rapidamente as pessoas corrigem esse problema aí, tá bom? E nós temos um outro tipo de laje, que é uma laje inclinada, né? Se eu fosse construir uma casa hoje, eu construiria uma casa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma laje, tá? Revestida com isopor por debaixo e ela é inclinada, ou seja, a água escorre, tá? Ela escorre. A grande vantagem dessa laje inclinada é que você não precisa de tábuas, você pode colar as suas telhas aqui diretamente na laje e a água vai escorrer, não vai ter vazamento porque a água vai escorrer, tá bom? Perfeito esse telhado aí. Bom, um outro sistema de telhado que as pessoas têm adotado nos Estados Unidos que eu acho muito interessante é o telhado em sótão, né? Que é basicamente isso aqui que eu vou mostrar. Você faz uma casa, faz a laje, isso aqui é a laje da casa, tá? Depois você faz algumas vigas que estão ligadas também a um cômodo da casa. Essas vigas normalmente estão ligadas a uma parede da cozinha ou na sala e elas sobem, né, como vocês estão vendo aqui. E aqui faz-se o fechamento. Isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês são alvenaria, que é pilar, cimento e tijolo, tá? Basicamente isso aqui. Aí o camarada me coloca um telhado inclinado com uma inclinação de telhado muito grande. Esse telhado aqui também é uma laje, tá? Isso aqui é uma laje inteiriça, feita daquele material que eu mostrei de isopor, ferro, né, cimento. E aí eles fazem isso aqui, ó. Então, na verdade, essa casa ela tem 3 lajes. 1, 2, 3. São 3 lajes. Beleza, por que eles fazem isso? Nesse espaço aqui é um lugar de guardar coisas, tem uma escadinha que você puxa aqui, você sobe para lá, né? E aqui em cima ele coloca as telhas coladas, como eu estou mostrando aí para vocês. É um sistema de telhado que tem sido aprovado há mais de 50 anos nos Estados Unidos, tá? E as caixas d'água ficam aqui, ou até mesmo externamente. Tem gente que gosta de colocar as caixas d'água fora, num pilar que eles colocam. É até melhor, né? Externa, né? É um sistema que dá. Então aqui nós temos uma casa com 3 lajes, como vocês viram,
né? Duas caixas d'água aqui muito bem escoradas, né? Elas estão muito escoradas, elas estão juntas desse pilar aqui, não está fazendo força na casa, garantindo uma vazão de água boa na casa, né? E um sistema que não vaza. Então é um sistema de casa adotado nos Estados Unidos que eu achei muito interessante. Bom, aproveitando que eu estou falando de caixa d'água, eu não poderia deixar de falar das posições de caixa d'água, onde que você tem que pôr a sua caixa d'água, tá? Então é muito importante isso aqui, tá? Ó, vamos supor que você tem uma casa e essa casa tem alguns pilares, né? Eu estou mostrando aqui um pilar só, né? Imagina que essa casa aqui é a laje e aqui você tem um pilar. Você vai e coloca a caixa d'água aqui. Onde é que está o pilar? Está aqui. Aqui está gerando uma pressão, um peso, tá? E a parede está sendo forçada. E você não está preparado para... vamos supor que aqui não tem vigas suficiente para aguentar esse peso. É lógico que vai sofrer uma pressão. Essa pressão vai ser distribuída nas paredes, vai começar a causar rachaduras, infiltrações, e isso vai ser prejudicial a longo prazo. Então, nunca coloque uma caixa d'água em um lugar que não tenha pelo menos o mínimo de distância do pilar, tá? Então, o ideal de você colocar a caixa d'água é em cima do pilar ou pelo menos próximo a ele, tá? Então, isso aqui é uma coisa da construção que é muito importante e muita gente esquece. Vou contar uma história para vocês. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, cara, eu vou colocar uma caixa de 1000 litros lá em cima da minha casa. Aí eu virei para ele e falei, cara, tu já viu se existe uma estrutura de segurança para sustentar essa caixa? Porque, como você sabe, 1000 litros, o CESP da água é quase 1, isso quer dizer que 1000 litros corresponde a quase 1 tonelada. 1 tonelada é muito peso, é muito peso. E aí ele falou, não, moço, vai dar certo, não vai ter problema não. Daqui a pouco ele colocou essa caixa, encheu 1000 litros, tá lá debaixo da casa. Cara, a laje rompeu, a caixa caiu, literalmente teve um tsunami, essa é a palavra. Água que ele nunca viu, de dar a mais de 1 metro assim, invadiu a cama, arrastou ele, a filha dele, a esposa, tudo de uma vez. Foi a pior experiência dele. Então, não coloque caixa d'água em um local que não seja próximo. Coloque caixa d'água em paredes, rumo de locais que tenham estrutura para sustentar. Beleza? Bom, e falando de telhado, né? Eu vou falar de telhado também, sobre infiltração, mas pessoas esquecem de um negócio chamado vazão de água. E existe uma regra muito boa na construção, que é a quantidade de inclinação do seu telhado. Vou mostrar aqui para você, ó. Quanto melhor o ângulo da sua telha, melhor será o escoamento, né? A água tende a descer por gravidade, e se você tem um telhado muito íngreme, quer dizer que a água vai descer rápido. Porém, se seu telhado tem um íngreme de muito pequeno, ou seja, o ângulo é pequeno, que por exemplo é 15 graus, isso quer dizer que o escoamento vai ser lento. E se o escoamento é lento, ele vai começar a acumular nas telhas água. A água vai ficar muito pesando ali na telha e vai começar a pingar. Então, telhas americanas, por exemplo, elas são telhas que precisam ter uma inclinação de telhado de pelo menos 30 graus, tá? Para que ela, porque como ela é uma telha muito longa, se ficar muita água acumulando em cima, vai começar a pingar, né? Se você tem uma inclinação rápida, ela desce rápida, não tem espaço para pingar, entendeu? Então, por isso que é muito importante você saber o ângulo do telhado. Nunca fique com menos de 30 graus, independente da telha. E outra dica que eu dou, não usa aquela telha ruim que é essa aqui, ó. Essa telha joga no lixo. No mínimo, telha americana ou telha de alumínio, telhas de placas, né? Mas o ideal é telhas que são bem seguras, que travem, são telhas que fiquem firmes. Essa telha aqui não presta porque ela fica mexendo. O gato subiu lá, o bichano arrastou a telha, ficou um buraco lá para você ir lá, subir e resolver, tá? Beleza? Cara, posicionamento das calhas. Isso também dá muita infiltração. CP, posicionamento da calha tem a ver com infiltração demais da conta, né? Então, como eu disse para vocês, 20% da água que infiltra nas casas vem de cima, tá? 70% é por baixo e 10% pela parede. Então, 20% dessa água vem por cima. Então, tu tem que saber escolher as suas calhas, saber a posição, né? Primeira coisa muito importante, toda vez que você for com uma calha, não faça isso. Olha o que o cara está fazendo aqui. Ele pôs a calha
O telhado tá aqui, ó. Esse aqui é o telhado, aqui é a parede, né? Ele colocou a telha morrendo na parede. O que que acontece? A água vai descer aqui, vai descer aqui. Como você sabe, nada para a água, né? A historinha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai arrumar um cantinho e vai começar a escoar aqui no cantinho da sua casa. O ideal não é isso, tá? Nunca faça um posicionamento de calha como esse. O correto é assim, ó. Você pega a calha, passe por fora da casa e passa a calha aqui, ó, tá? Ah, CP vai vazar, não tem problema, vazou, a sua casa tá aqui, ó, tá vazando lá fora, né? Depois você resolve, bota a calha lá e resolve, né? Não pode fazer é o contrário, colocar a calha por dentro, você coloca por fora. Essa é a minha dica. Outra coisa que você nunca deve fazer, inclinações de telhado para dentro da sua casa. Aqui, ó, já vi isso demais. Tem uma casa aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Aí o cara coloca o telhado assim e bota uma calha aqui. Vai vazar das duas casas, tá? Não faça isso. Aí o cara coloca a calha achando que vai segurar e não segura, tá? Então não faça assim. Como é que faz o correto? Você coloca uma telha, uma laje, passando pelas duas paredes, saindo fora da sua casa e a calha fica aqui, tá? Esse aqui que é o correto, beleza? Então o posicionamento das calhas tem tudo a ver com a infiltração. Tá, CP, depois que eu tô com minha casa, né, infiltrando, como é o caso da minha, tem jeito de resolver? Claro que sim. Tem outros processos que a gente pode fazer para tentar resolver. Mas é muito pior. É melhor você construir já do jeito certo, né? Então eu vou mostrar para vocês, né, nos próximos vídeos, a gente vai estar lutando aí contra as infiltrações, tá? No meu caso, a minha casa é baixa, né? Ela é mais baixa que a rua. É um dos problemas da minha casa, né? Ela é uma casa antiga, muito boa, só que como construiu abaixo da rua, a água da rua começa a vir para dentro da casa. Eu tinha que ter construído mais alta para sair fora. Mas para frente, se eu tiver uma grana aí, né, eu vou até montar uma casa nova. Quem sabe, né? Conseguir um cascar aí. Vou montar uma casa nova e vou quebrar essa aqui, vou aumentar ela, ficar mais alta que a rua, tá? E é isso aí que eu pretendo fazer um dia, se Deus me der condições aí, beleza? Então, pessoal, é isso. Isso aqui são dicas de infiltração. E eu vou trazer uma série de vídeos para vocês de infiltração, tá? E no próximo vídeo eu vou mostrar um produto que você pode passar na parede para impermeabilizar e ajudar a tirar esse excesso de água. A água está subindo, aí você passa o impermeabilizante e ele joga a água para fora, tá? De vez ficar dentro da parede, ele vai tentar expulsar a água, tá? A gente vai falar disso no próximo vídeo. Cara, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu, queridão!